Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, os primeiros 5 versos. Todos aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto bíblico: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem também ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ainda antes de podermos voltar a este texto, vamos tirar alguns segundos para nos podermos saudar uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. Queridos irmãos, vamos voltar à palavra. Sabemos que é um domingo diferente, um pouco diferente. Eu vou tentar reduzir um pouco o tempo normal da mensagem. No entanto, a palavra e a explicação, a leitura e a palavra é para nós, cristãos evangélicos, de facto, o centro de todas as coisas no ato de culto. E por isso acreditamos que Deus ainda tem coisas para nos dizer nesta manhã a partir do texto que lemos. Ainda antes de voltarmos a ele, vamos orar. Pai do céu, nós estamos gratos por esta bênção de, numa casa comum, normal, no meio de Lisboa, nos juntarmos nesta manhã para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Estamos gratos porque não estamos sozinhos, estamos acompanhados uns dos outros e isso torna a nossa alegria maior. Estamos gratos porque além de nós, além desta igreja, outras igrejas há espalhadas por esta cidade, onde a Tua palavra é lida. Nós estamos gratos também por isso. Estamos gratos porque ao longo de todo o mundo, por todo o mundo fora, tantos irmãos nossos fazem a mesma coisa a esta hora. E, Senhor, nós queremos Te pedir, nesta hora, que Tu nos dês esta consciência de fazermos parte de uma grande multidão de pessoas que não é melhor do que os outros, mas que foi chamada pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, graças ao sacrifício do Teu Filho. Por isso nós também queremos reconhecer nesta hora, Senhor, regressando à palavra, à Tua palavra, que precisas de ser Tu, através do Espírito Santo, a abrir os nossos ouvidos, a abrir o nosso coração, para que Tu possas falar nesta manhã. E eu peço-te em particular, Senhor, ajuda-me a que aquilo que eu prego não seja eu, mas seja o Teu Espírito a usar o texto para falar com cada um nesta manhã. Nós reconhecemos ainda que aqueles que estamos juntos aqui nesta manhã vimos de circunstâncias diferentes. Alguns de nós temos muito pouco em comum uns com os outros. Alguns vieram de longe, alguns vieram de perto. Alguns são de Portugal. Às vezes, outros vieram de fora de Portugal e hoje fazem de Portugal o seu lar. Senhor, nós temos aqui uma amostra daquilo que Tu vais fazer na eternidade, ao juntares pessoas de tribos e nações diferentes, por causa do Teu amor. E que nesta hora a língua falada seja a língua do Espírito Santo, para que nós possamos sair consolados. Se durante esta mensagem, Senhor, nós nos sentirmos confrontados com alguma coisa, lembra cada um, e oro isto para mim mesmo,
que Tu nos chamas muitas vezes a termos de reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados. E se isso é doloroso, Senhor, que essa dor não impeça o consolo do Teu perdão poder acontecer nesta manhã. E, por último, pedimos por aqueles que, eventualmente estando aqui, ainda lutam contigo, Senhor, que a Tua palavra seja mais viva e mais clara, para que dessa luta eles possam confiar em Ti enquanto Pai do céu. É isso que nós oramos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos voltar até ao texto, queridos irmãos. Por ser um pouco um domingo diferente, eu reconheço que não evito um elemento quase de pregação de Estado da nação. O último domingo de cada mês de janeiro tornou-se um domingo chamado de renovação do compromisso comunitário. E por isso eu acho que se apropria, se nós nesta manhã pudermos pensar um pouco naquele que é o estado da Igreja atualmente, também para que Deus nos ajude a ir além de nós. Por isso a minha proposta nesta manhã é olharmos um pouco para dentro para podermos ir além daquilo que nós somos aqui. E por isso eu vou pedir, e vou tentar ser breve, não vai ser fácil, os irmãos que me conhecem sabem que não é fácil eu ser breve, mas eu vou tentar ser breve para podermos voltar a um dos textos provavelmente mais constrangedores de toda a Bíblia, que foi aquele que eu já li. Não é? Um texto difícil, aquele que nós já ouvimos. E já vamos voltar a esse texto. Mas ainda antes de voltar a esse texto, eu gostava que nós pudéssemos, com a melhor disposição possível, pegar nas nossas Bíblias e fazer assim uma viagem rápida por todas as igrejas que recebem cartas no Novo Testamento. Todas as igrejas que recebem cartas no Novo Testamento. Para isso eu vou pedir-vos uma coisa, que é que vocês tenham as vossas Bíblias à frente e que se preparem para folhear, porque isso significa que vamos começar na primeira carta que é escrita a uma igreja, que é a carta aos Romanos, e vamos terminar na última carta que é escrita a uma igreja, que é a carta aos... é mais difícil, não é? A última que é escrita a uma igreja, Salonicenses. Então vamos fazer rapidamente. Eu quero que os irmãos possam abrir as vossas Bíblias, primeiro em Romanos, vai ser breve, não fiquem ansiosos. Romanos capítulo 1, verso 3 e verso 5. Verso 3 e verso 5, Romanos. Portanto, primeira carta que quando nós lemos a Bíblia, encontramos uma carta que neste caso foi o apóstolo Paulo que escreveu à igreja em Roma. A igreja que na altura, quando ele escreveu a carta, ele nem sequer conhecia pessoalmente. Capítulo 1, verso 3, verso 5. Com respeito a seu filho David, Paulo está a falar de Jesus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de David. E agora saltemos para o verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. A igreja em Roma, a quem Paulo estava a escrever, atravessava um momento crítico, na medida em que, juntando numa só comunhão cristãos judeus e cristãos gentios, esta igreja precisava de ter uma visão clara que Cristo era suficiente, que o Evangelho de Cristo era suficiente sobre todas as coisas, sobretudo sobre a lei judaica. Então, a primeira coisa que quero partilhar convosco, a igreja em Roma passa por um momento crítico e precisa de saber que Jesus é o que chega, quer para o gentio, quer para o judeu. Vamos avançar. Igreja Corinto, não vamos parar já lá, até porque já fiz a leitura e já vamos voltar aos Coríntios capítulo 5. Portanto, agora não vamos já ler um texto, vamos só ter em conta uma coisa já, antes de daqui a pouco regressarmos à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se há igreja com problemas, é a igreja de Corinto. É pior, vamos dizer assim, é a pior igreja no Novo Testamento. É que tem os piores problemas. Tem tudo. Desde imoralidade sexual, como já deu para perceber na leitura do texto bíblico, até à descrença na ressurreição de Jesus. Portanto, se querem saber uma igreja com problemas, é a igreja de Corinto. Mas já lá vamos voltar. Vamos avançar para a igreja a seguir. Qual é a igreja a seguir? Portanto, quem é que se lembra a ordem dos livros do Novo Testamento? A igreja a seguir a Corinto é a igreja de
Gálatas. Então, Gálatas, capítulo 1, verso 6. Gálatas, também uma igreja a quem Paulo, o apóstolo Paulo, está a escrever. Diz assim, capítulo 1, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, a igreja na Galácia, sob pressão de líderes que desprezavam o apóstolo Paulo, estava a cair na teoria de que o cristianismo, para ser a sério, precisava de manter as tradições do judaísmo. Este era o problema fundamental. Cristão, para ser cristão a sério, era a moda que estava a chegar à igreja na Galácia, precisava de continuar a cumprir o judaísmo. Vamos avançar para a igreja a seguir. Qual é a igreja a seguir? Qual? Portanto, a igreja de... Se é aos Efésios, a igreja de Éfeso. Então vamos até lá, a igreja em Éfeso, capítulo 6, verso 12. Capítulo 6, verso 12, Efésios. Estamos a folhear hoje muito a Bíblia. Verso 12 diz assim, também apóstolo Paulo, a escrever à igreja dos Efésios, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a igreja em Éfeso, Éfeso era uma cidade na Ásia Menor, que tinha um templo impressionante à deusa Artemis, deusa Diana para os romanos. A igreja em Éfeso estava a ser chamada por Paulo a não ter medo de expor a inutilidade e o perigo do ocultismo, do paganismo. O apóstolo Paulo estava a dizer, lembrem-se, a nossa luta não é com homens, a nossa luta é uma luta espiritual. E ele estava a dizer isto a uma igreja numa cidade onde o paganismo era grande e a adoração pagã grande era também. E o apóstolo Paulo estava a dizer, vocês têm de ter noção da luta espiritual real que existe. Vamos avançar para a igreja a seguir. Qual é a igreja a seguir? Se é Filipenses, é na cidade de Filipos. Então vamos lá abrir. Filipenses capítulo 1, verso 28. Verso 28 diz assim, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. E vamos ainda ao capítulo 3, verso 2. Diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Às vezes lemos a Bíblia e pensamos, isto é a Bíblia? Pode-se falar assim? O apóstolo Paulo estava a falar para a igreja em Filipos que enfrentava perseguição dos de fora e ensinos falsos dos de dentro. E é daquelas alturas em que nós vemos o apóstolo Paulo a não ter papas com as línguas. Ele tem papas na língua. É papas na língua, certo? E ele, vem o apóstolo Paulo, às vezes chegava-lhe a mostarda ao nariz e ele tratava os seus adversários de uma maneira que nós dizemos, eu posso ser cristão e tratar os meus adversários assim? O apóstolo Paulo pode. Tu é melhor não te precipitares. Está bem? Não chames cão às pessoas de quem não gostas, ok? O apóstolo Paulo tinha razões provavelmente mais meritórias do que as tuas. Vamos para a próxima igreja. Qual é a próxima igreja? Igreja dos Colossenses, portanto, em Colossos. Vamos lá, Colossenses 2 e verso 8. Diz assim, cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs subtilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que é que estava a acontecer? Quem é que está novamente a escrever a carta? O apóstolo Paulo. A igreja em Colossos estava a ser seduzida por um ensino meio filosófico que apelava à veneração de forças espirituais que precisavam de ser apaziguadas. Era uma maneira de gnosticismo antes do gnosticismo se ter tornado mesmo gnosticismo. Mas era a ideia que um cristão precisava de reconhecer autoridades espirituais intermédias e nesse reconhecimento precisava de lhes prestar honra. E o apóstolo Paulo estava a dizer, cuidado, vocês não se metam nisso. Vamos à igreja a seguir. Qual é a igreja a seguir? A última?
Tessalonicenses, neste caso a igreja em Tessalónica, e são 2 cartas que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja. Podemos ir já para a última, para a segunda. Capítulo 3, versículo 10. Diz assim o apóstolo Paulo, também, Paulo: porque quando ainda estava convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, não coma. O que é que está a acontecer? Então, a igreja em Tessalónica, apesar de ser uma igreja exemplar a atravessar provações externas, a propósito do assunto da segunda vinda de Jesus, a igreja estava muito dividida acerca do assunto da segunda vinda de Jesus, e a igreja estava tão excitada acerca de quando Jesus vinha, que com boa intenção, eram tão espirituais, mas que com boa intenção estavam a negligenciar algumas das suas responsabilidades. Inclusive a responsabilidade de trabalhar. Não era por má vontade, mas as pessoas pensavam um pouco isto: Jesus vem aí a qualquer momento, não vale a pena eu estar a trabalhar. Se Jesus vem aí, mais vale, vou dizer ao meu patrão: olha, não contes mais comigo. Jesus vem aí. E o que é que o apóstolo Paulo estava a dizer? Calma. O que é que nós vos ensinamos? Vocês têm de ser responsáveis. Quem não quiser trabalhar, não come. Ok. Nesta lista, fizemos agora uma viagem rápida, trovão, pelas igrejas do Novo Testamento que recebem cartas. Podia ser mencionado, por exemplo, as igrejas do Apocalipse. Mas não estou a mencionar as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. Porquê? Porque se forem ler no Apocalipse as 7 igrejas, a crítica é tão clara que neste caso não adianta muito ao argumento que quero estabelecer esta manhã convosco. Onde é que eu quero chegar com esta viagem trovão às igrejas que recebem cartas na Bíblia? Não há uma única igreja particular na Bíblia que seja apresentada sem que sejam apresentados também os seus problemas. Já pensaram nisso? Logo, se nós tivermos expectativas em relação a uma igreja que ela não mostre problemas, o que está a construir as nossas expectativas seguramente não é a palavra de Deus. Porque se as tuas expectativas em relação à igreja forem construídas a partir da Bíblia, tendo em conta que sempre que uma igreja na Bíblia é conhecido também as suas dificuldades, é conhecido também os seus problemas, é conhecido também as suas fraquezas. Tendo em conta isto, não é possível que nós tenhamos expectativas em relação à igreja que sejam expectativas dessa igreja não ter problemas. Todas, 100%, todas as igrejas que no Novo Testamento recebem cartas, elas têm os seus problemas à vista. Não há igrejas sem problemas. Quando as Escrituras estão abertas, sabemos que uma igreja boa não se vê na ausência do mal, mas no modo como luta contra ele. E este é o título deste sermão. Uma igreja boa não se vê na ausência do mal, mas no modo como luta contra ele. Deixem-me dizer, 2018 foi um ano de bênçãos para a nossa igreja. Mas entre essas bênçãos também foi um ano, pela primeira vez em anos recentes, que vimos quase tantas pessoas a sair como a entrar. E deixem-me dar números. Eu sei que nós gostamos muito de ouvir números. E os números são importantes. É verdade que não dá para quantificar as coisas espirituais, mas os números são importantes. Para terem uma ideia, recebemos 15 novos membros, ou por transferência, a maior parte dele por transferência, portanto, pessoas que já eram crentes no outro lado e que se juntaram a nós, e uma minoria por batismo. O que é que nós queremos mais? Nós queremos ver mais pessoas a ser batizadas do que receber por transferência. É ótimo receber pessoas por transferência, mas é óbvio que nós, uma igreja batista, nós gostávamos de passar a vida a batizar. Portanto, queremos batizar ainda mais. Agora, se nos últimos anos tem havido sempre um número razoável de pessoas a chegar, e 15 não é o número mais alto, eu creio que o ano passado tivemos mais de 20, também é verdade que pela primeira vez a nossa igreja recebeu 15, mas viu 10 a partirem. A maioria destes 10, 7, partiram por razões que foram para outras comunidades. Aliás, é curioso isto.
Algumas das pessoas que hoje deveriam estar a assinar, algumas já nem estão entre nós. Porquê? Porque integraram a Igreja, sobretudo crentes de origem brasileira, mas que, como já foram para outros lugares, nem sequer chegaram a tempo de assinar. Portanto, a face de uma Igreja também é o reflexo social à nossa volta. Isso agora acontece connosco. Por isso é que nós agora temos uma regra. Todos os irmãos que vêm do Brasil, que se tornam membros desta Igreja, nunca mais podem sair de Portugal. Ok? É uma regra. Lamento. Assinaram a declaração. Aqueles que assinaram já não podem sair. Portanto, vão lá, todos contentes, ao aeroporto, e de repente o pastor Marco faz-vos uma placagem, agarra-vos e anda lá. E diz-vos assim, onde é que tu julgas que vais? Não sais mais daqui. Mas estava-vos a dizer, 10 pessoas saíram, 7 por transferência. Também é verdade, e quero dizer-vos isto com honestidade e com um certo aperto de coração, 3 por exclusão. Pela primeira vez, como igreja, excluímos pessoas em tempos recentes. Porque esta igreja tem 89 anos, vai fazer 90, portanto, já teve a sua experiência de excluir pessoas. E pela primeira vez tivemos de excluir pessoas também. E é por causa disto que eu gostava de me concentrar, olhando para o modo como lidamos com os problemas no geral, enquanto igreja, no uso da disciplina no particular. E tudo isto, e não quero levar muito tempo, para nos encorajar e não para nos condenar. Ok, vão agora, por favor, rapidamente ao texto que nós lemos. É um texto difícil, eu não vou às grutas e profundidades deste texto, mas gostava que pudéssemos olhar para um mau exemplo da igreja em Corinto, que neste caso passava pela existência de relações sexuais fora do casamento, e aí, sabem que eu hoje já estou mais protegido porque a nossa declaração de fé foi lida. Nós acreditamos naquilo que foi lido. Sabemos que hoje nenhum cristão é atraído a acreditar na Bíblia por uma questão de consenso popular. Nós sabemos que as nossas convicções enquanto cristãos em 2019, elas são, em grande parte, para a maior parte das pessoas no Ocidente, hoje vistas como escandalosas. Agora, também quero ser justo com aqueles que, estando connosco, podem ainda não ser cristãos, e dizer-vos isso. Nós não somos cristãos porque chegámos à conclusão que as nossas convicções iam ser socialmente aceitáveis. Se alguém se tornar cristão apenas quando se certificou que as suas convicções vão ser socialmente aceitáveis, ele não se vai tornar cristão. Porque as nossas convicções não são socialmente aceitáveis hoje, como não eram há 2000 anos. Agora significa o que eu não estou a dizer. Nós também não queremos ser cristãos para dizermos que as nossas convicções não são socialmente aceitáveis e termos muito orgulho nisso. Nós acreditamos no que acreditamos por causa de Cristo. Porque acreditamos que Cristo é o Filho de Deus, acreditamos que Cristo é Deus. E isso significa que, naturalmente, as nossas convicções vão ser colocadas em causa por alguém que é maior do que nós, que é Jesus. Se vocês me perguntarem se humanamente eu gostava de ter outras convicções, eu até vos digo, gostava. Eu gostava de ter convicções que não me fizessem ser mal visto em relação às pessoas à minha volta. Eu gostava de não ser chamado a alguns nomes que já fui pelas convicções que tenho. Mas deixem-me dizer-vos, as convicções que eu tenho não é para ser mal visto, não é para estragar a vida a ninguém, mas é porque Cristo me resgatou. E Cristo é maior do que eu. E Ele coloca em causa o meu próprio desejo de querer ser bem visto em relação aos outros. Logo, quando nós falamos hoje, relações sexuais fora do casamento, quer dizer, as pessoas podem logo ficar, que horror, onde é que eu me fui meter? Mas eu quero te dizer, não tomes isto como o núcleo da nossa fé. Toma isto como uma consequência de acreditar que Jesus é Deus. E que isso significa que se nós estamos em contacto com Deus, necessariamente algumas das nossas convicções vão ser colocadas em causa. E permite-me só terminar este ponto. Se tu te converteres a alguma religião e todas as tuas convicções prévias se mantiverem, tu não te converteste a nenhuma religião, tu converteste a ti próprio. Okay? Tu adaptas a tua religião de um modo a que tu continues a ser aquilo que tu queres ser. A pessoa que se converte ao cristianismo é óbvio
que ela deixa de ser aquilo que era antes. É óbvio que ela fica exposta a poder ser vista como potencialmente perigosa em relação aos outros por não alinharem algumas das convicções que o mundo tem. E por isso, queria só fazer este ponto de entrada para podermos voltar aí ao texto de 1 aos Coríntios capítulo 5 e percebermos que aquele mau exemplo o apóstolo Paulo está a dar de luz. O meu objetivo não é aprofundar hoje o pecado que a Bíblia revela das relações sexuais fora do casamento, mas o meu objetivo é aprofundar o exemplo que desse contexto nós retiramos para o reconhecimento da disciplina como uma bênção de Deus. Portanto, eu não me vou preocupar em falar muito sobre o pecado da relação sexual fora do casamento, mas vou usar o contexto em que Paulo disciplina por causa disso para que nós olhemos para a disciplina na igreja como uma coisa boa e não como uma coisa má. Certo? Vou tentar correr um bocadinho. 5 pontos que quero partilhar convosco. Em primeiro lugar, por favor, voltem a colocar os vossos olhos entre o verso 1 e o verso 8. Eu vou dar-vos só alguns segundos para vocês poderem voltar aí ao texto bíblico. Verso 1 e verso 8. E vou tentar correr. Há aqui muita coisa que não dá para perceber e que precisava de ser explicada e que eu não vou explicar. Coisas que o apóstolo Paulo está a dizer que são difíceis de compreender. Mas há 5 coisas que eu gostava de assinalar. Portanto, a minha preocupação vai ser com 5 coisas. Em primeiro lugar, nós entendemos que não é possível haver uma liderança espiritual séria, como aqui está a ser assumida pelo apóstolo Paulo, sem que haja denúncia dos problemas reais, por embaraçosos que eles sejam. Se quisermos, e aplicando o horizonte apostólico de há 2000 anos para o nosso contexto de hoje, diríamos assim: pastores a sério falam nos problemas a sério da igreja, por difíceis que eles sejam. Pastores a sério falam nos problemas sérios da igreja, por difíceis que eles sejam. É isto que o apóstolo Paulo estava a fazer. Neste caso, imaginem, isto implicava uma coisa que era o homem que dormia com a mulher do seu pai, presume-se que dormiria com a sua madrasta, ele tinha de ser expulso da comunidade. Isto agora dava pano para mangas para perceber esse contexto, mas não é o meu objetivo. É só para entenderem que numa época, Corinto era uma cidade especialmente liberal no que diz respeito aos costumes. Mas o facto desta pessoa estar a fazer o que estava, até as pessoas fora da igreja diziam, permitam uma expressão, aquela igreja é uma rebaldaria, cuidado. Era isso que o apóstolo Paulo estava a dizer. Aquela igreja é uma confusão. E o apóstolo Paulo estava a dizer, vocês sabem o que é que já deviam ter feito. Essa pessoa tem de sair da igreja. Essa pessoa está contra a comunidade. Portanto, primeira coisa, pastores a sério falam nos problemas a sério da igreja, por difíceis que eles sejam. Em segundo lugar, e como Paulo refere no verso 2, mencionando a soberba dos coríntios, uma igreja foge da correção, mostrando o orgulho. Uma igreja orgulhosa é uma igreja a fugir da correção. Como a Bíblia ensina desde as suas primeiras páginas, no exemplo de Adão e Eva no Éden, assim que há pecado, há procura de disfarce, de roupa que tape o nosso pecado. A arrogância ou o orgulho são maneiras de nós vestirmos a nudez dos nossos erros. Okay? Quando existe arrogância, quando existe orgulho, nós estamos a tentar esconder alguma coisa. Uma igreja foge da correção mostrando orgulho. Terceiro aspecto. Como Paulo refere no verso 6, mencionando o fermento a levedar a massa. A maneira mais fácil de fazer uma igreja crescer, sabem como é que é? É através do orgulho. A maneira mais fácil de fazer uma igreja crescer é através do orgulho. O apóstolo Paulo está... Nós hoje, se calhar, já não temos bem a ideia... Bem, depende agora dos hábitos culinários de cada pessoa. Não é aí o nosso uso do fermento. Mas o fermento é uma coisa que nas páginas da Bíblia tem geralmente uma conotação negativa. Porque é aquilo que faz crescer aquilo que nós estamos a cozinhar. Por exemplo, o pão. Quando se celebrava a Páscoa, ainda hoje no judaísmo é assim, não pode haver um grão de fermento. Porque a ideia é, vamos retirar tudo aquilo que permite um crescimento artificial. Portanto, a Páscoa é um encontro com a realidade de quem nós somos. Comemos o Cordeiro Pascal, porque o Cordeiro Pascal é o único que pode tratar do problema do nosso mal. E, portanto, não pode haver disfarce.
E o fermento na Bíblia era geralmente um sinal de disfarce. O que o apóstolo Paulo estava a dizer é, se tu queres uma igreja que cresça rápido, a maneira mais fácil dela crescer é através do orgulho. A maneira mais fácil de fazer uma igreja crescer é através do orgulho. Porque o orgulho é fermento, leveda a massa rapidamente. Quarta coisa, e como Paulo refere no verso 8, mencionando o antídoto para a maldade e para a malícia. Uma igreja que não esconde as suas tristezas é uma igreja sincera e verdadeira. Uma igreja que não esconde as suas tristezas é uma igreja sincera e verdadeira. Fugimos da tristeza também porque geralmente a tristeza é um resultado natural e sincero de quem reconhece e se arrepende do seu pecado. O problema é que a ausência de tristeza nas igrejas pode ser um sinal de que nós nos estamos a anestesiar contra os efeitos duros, mas necessários do arrependimento. Uma igreja que chora as suas tristezas e que enfrenta as suas tristezas é uma comunidade onde o Espírito Santo está a trabalhar. Uma igreja que chora as suas tristezas é uma comunidade onde o Espírito Santo está a trabalhar. Quinto e último lugar, como Paulo refere no verso 7, mencionando o Cordeiro Pascal, Cristo, como solução para o crescimento artificial. Com Cristo no centro, o crescimento é consistente. Com Cristo no centro, o crescimento é consistente. E aqui gostava de fazer uma nota pessoal, para terminar, muito vinda desta última semana de preparação para este domingo de renovação de compromisso comunitário. Se há coisa que tenho aprendido em mais de 10 anos de Ministério Pastoral, é que eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade em lidar com o tempo. Aliás, não me levem a mal, mas vou meter-vos no mesmo saco. Eu acho que, no geral, nós temos dificuldade em lidar com o tempo. Mas o tempo está nas Escrituras para nos recordar que aquilo que é sério não foge do seu teste. O tempo está na Bíblia para te dizer que aquilo que é sério, aquilo que é consistente, não pode fugir do teste do tempo. Ainda esta semana apercebi-me, e não interessa agora, até porque eu não menciono os casos pessoais do púlpito. Se for positivo posso mencionar, se for negativo obviamente não mencionarei. Mas ainda esta semana apercebi-me de alguém que, tendo tido uma passagem rápida pela nossa comunidade, ficou pelo caminho. E deixem-me usar aqui a expressão ficar pelo caminho, porque quero usá-la mesmo, ficar pelo caminho. E para mim, como pastor, é sempre difícil lidar quando alguém justifica eu fui, mas já não vou, por A, ou por B, ou por C. Foi como se durante esta semana, à custa desta troca de mensagens, foi como se Deus me tivesse dito: Tiago, porque é que tu estás espantado que pessoas fiquem pelo caminho? Jesus ajuda-te e dá-te umas pistas em Marcos 4, quando conta uma parábola acerca de um semeador. E eu quero terminar aqui, mas quero convidar-vos a poderem ir lá. Vão lá a Marcos 4. E eu prometo-vos que é o último texto bíblico onde iremos esta manhã. Marcos 4. Entre o verso 13 e o verso 8, Jesus está a contar uma história. Parábola do semeador. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. A pista que Jesus nos está a dar aqui é, em 4 terrenos semeados, só um deu fruto. E deixem-me dizer, estou a ser muito honesto convosco, a minha tendência, Jesus, não dá para equilibrar esse rácio um bocadinho melhor? 4, só um é que dá fruto. Não dá para subir um pouco? Em 4 terrenos, só um é que dá fruto. E é como se Deus me respondesse. Eu explico-te, Tiago, né? Porque Jesus vai explicar. Verso 14, deixem-se estar no texto, avança para o verso 14.
A nossa dificuldade em perceber a parábola do semeador, ou a nossa dificuldade em aceitar a parábola do semeador, sabem que foi a dificuldade que os próprios discípulos tiveram quando a ouviram. E Jesus foi simpático para os discípulos e explicou-lhes. Vejam aí a partir do verso 14. O semeador semeia a palavra, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E assim termina a explicação de Jesus em relação a esta parábola. Qual é o consolo com que quero rematar este sermão, queridos irmãos? O consolo de sabermos que uma igreja que é a igreja a sério não pode crescer muito e tem de disciplinar as pessoas a torto e a direito? Não. A palavra não nos diz necessariamente isso. Só para nos lembrarmos, a igreja em Jerusalém, num dia, sabem quantas pessoas cresceu? Num dia? No dia de Pentecostes? Têm ideia quantos foram acrescentados à igreja? 3.000. A Bíblia não está a dizer que a igreja que é séria não cresce. E nós devemos respirar de alívio, não é? E dizer, ainda bem, porque, apesar de tudo, nós temos crescido pouco, mas temos crescido. E a Bíblia não está a dizer que se uma igreja é sério, que se uma igreja cresce, essa igreja não é séria. Não é esse o consolo que eu vos quero deixar. Os cristãos trabalham com uma substância delicadíssima chamada Palavra de Deus. E esta substância é exigente ao ponto de ser ela, a Palavra de Deus, que determina os seus próprios resultados e não o usuário. Isto deixa os usuários da Palavra de Deus, deixem-me usar esta expressão, um pouco tramados, um pouco ressentidos às vezes. Porquê? Porque apesar de sermos nós as pessoas que estão a lançar a palavra, a lançar a semente, não somos nós que determinamos os resultados que ela vai ter. Já pensaram nisso? Afinal, não são os pregadores do Evangelho o Evangelho que pregam. Sabem, isto às vezes é difícil na vida de um pregador do Evangelho. Não é quem prega o Evangelho que está a pregar. E por isso eu quero terminar com palavras... Eu disse que era o último texto bíblico, mas não era. Ainda há mais um texto bíblico que eu vos quero partilhar, mas não precisam de ir até lá. Salmo 125, verso 5 e verso 6. Diz assim, são palavras que casam especialmente com a parábola do semeador. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Deixem-me terminar dizendo que Deus é fiel. E digo isto não só para me animar a mim, não só para animar os outros pastores, não só para animar os diáconos, não só para animar todos os membros de igreja. Se nós formos fiéis com a palavra de Deus, neste caso, aplicando também a disciplina que ela nos pede, se nós formos fiéis no difícil, por que razão é que Deus não nos recompensaria com a sua própria fidelidade? Esta é uma esperança, que deve ser uma esperança para nós todos. Lembrando 2018 como um ano em que Deus continua a dar-nos crescimento, mesmo que tenha sido um crescimento já condimentado, com a necessidade de disciplina ao ponto de a Igreja precisar de ter excluído pela primeira vez em anos recentes, deixem-me dizer-vos, lembrem-se da parábola do semeador. Nós, aquilo que pregamos, não é a nós próprios. É a própria palavra que vai determinar o seu resultado. E nós estamos com expectativa que Deus possa fazer muito mais na nossa igreja. É por isso que queremos abrir uma igreja nova na Margem Sul. Mas lembrem-se,
em todos os momentos, o tempo vai testar o nosso trabalho. E a nossa segurança deve ser esta. Aquele que semeia com lágrimas vai recolher com alegria. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai do céu, é no meio de bênçãos que nós te agradecemos, Senhor. É no meio do reconhecimento que tu tens tomado conta de nós, como um Pai que és, que nós te agradecemos, Senhor. É no meio de bênçãos que nós sonhamos com fazer ainda mais do que já estamos a fazer, Senhor. É no meio de bênçãos que nós te pedimos. Ó Senhor, continua-nos a dar as coisas boas que tens dado. Mas também reconhecemos e pedimos que tu sejas cuidadoso connosco ao nos fazer entender esta lição. Lembra-nos que o tempo nos testa. Lembra-nos que há momentos onde parece que tudo corre bem e há momentos onde parece que tudo corre mal. Tu és Deus e amas-nos nos dois momentos. E que isso possa criar em nós uma convicção firme de que a palavra não voltará vazia. E em particular nesta hora que nos preparamos para sermos dispersos uns dos outros, ó Senhor, que a Tua graça nos esteja a mobilizar para ao longo desta semana levarmos esta esperança que Jesus é àqueles que mais precisam dela. E ao olharmos para o mundo como um campo que precisa de receber a palavra. E podermos olhar para as pessoas que ao nosso lado estão carentes de amor, estão carentes de esperança, estão carentes de salvação. Como um espelho daquilo que nós próprios éramos antes de Tu amorosamente teres vindo até nós. Por isso, excita em nós amor pelos nossos próximos durante os dias que se vão seguir, Senhor. Para que possamos ser como Jesus e o mundo reconheça a nossa luz. Não para o nosso louvor, mas para o louvor do próprio Cristo. É isto que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, o órgão vai tocar o pós-lúdio e depois o nosso serviço de culto terminará. Se tem algum motivo de oração que gostava de partilhar, se tem alguma coisa que gostava de partilhar com algum dos pastores, dos diáconos ou com um amigo seu, então no final, depois do órgão tocar, nós vamos pedir a que quem tem algum motivo de oração possa vir para a frente, para podermos orar por si. Quem não tiver, então possa usar já o átrio e lá continuarmos a saudar-nos.